Olá pessoal, bem-vindos ao Ouvir a Palavra, eu sou o Henrique e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Sem Coragem, Sem Glória, do irmão André. Ele é o fundador do Portas Abertas, se eu não me engano. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vai estar ao contrário, mas Portas Abertas, que é uma missão que basicamente é levar o evangelho em áreas e lugares onde o evangelho é proibido, onde há perseguição e onde os cristãos chegam até a ser mortos, torturados, só porque são cristãos. E nesse livro, ele trata muito sobre a própria missão dele e como nós podemos achar a nossa missão durante a nossa vida. Derrotar os gigantes das nossas vidas. E tanto que esse é o subtítulo, Derrotando os Gigantes de Hoje. No capítulo 8, o subtítulo é De Onde Ele É. Davi era filho de Jessé, e Jessé tinha 8 filhos. 1 Samuel 17:12. É normal achar que Davi demonstrou ser um poderoso, valente e se prontificar para enfrentar Golias, mas não acredito que seja isso que defina nosso herói. Havia outros homens corajosos que poderiam ter lutado contra o gigante. A bravura por si só não garante a vitória. Como surge uma pessoa de Deus? Não é fácil responder essa pergunta, com base no histórico de Davi. Quando Davi nasceu, Saul já reinava por muitos anos. Davi era filho de Jessé, de Efrata, de Belém, e havia 7 irmãos mais velhos. Sempre imagino que Davi pode ter chegado surpresa. Filho não planejado? Talvez. Indesejado? Não sei. Quando observo a atitude da família, parece que Davi foi o filho esquecido. Uma coisa eu sei: Davi foi um menino segundo o coração de Deus. Samuel disse a Davi que Samuel disse a Davi que Saul estava à procura de alguém assim. Será que Davi tinha consciência de que era alguém segundo o coração de Deus? Tenho minhas dúvidas. No entanto, Deus sabia. Como se iniciou a caminhada espiritual de Davi? Talvez tenha sido durante o trajeto até o tabernáculo. Ou será que foi por influência de Jessé? Talvez o amor de sua mãe influenciara. Interessante que em nenhum momento a mãe é citada. Será que a liderança do profeta Samuel provocara algum impacto em Davi? Contudo, o profeta sequer tinha conhecimento da existência de Davi até que Deus o enviou para ungí-lo no lugar de Saul. As canções que Davi escreveu revelam como era o seu coração diante de Deus, mas não mostram como iniciou a caminhada espiritual. Será que tudo começou com um sonho? Será que ele foi o testemunho de algum vizinho? Talvez a semente tenha sido plantada enquanto a família de Jessé celebrava a Páscoa, pois ali ouvia a história de quando Moisés tirou o povo de Israel da escravidão e o guiou pelo Mar Vermelho. Esse foi o caso. Cadê? Se esse foi o caso, a leitura da Torá e a história contada pelo pai foi gerada uma raiz que desabrochou em fé. Talvez o coração de Davi ardeu em amor ao Senhor quando ficou com os olhos nas estrelas numa noite clara enquanto as ovelhas dormiam no deserto. Davi escreveu em Salmos 19:1: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Talvez a criação de Deus tenha falado ao coração de Davi e foram-lhe abertos os olhos, seja qual for a fonte. Davi agia de acordo com o que lhe fora revelado. Teríamos muito mais a dizer sobre os sacerdotes e levitas que conheciam a lei de Moisés ou sobre a corte real que ouviu as instruções de Samuel quando o rei Saul foi apresentado. O que está claro sobre a vida de Davi é: ele foi um homem de princípios. Talvez tenha aprendido a ser íntegro com o pai. O caráter de Davi era evidente pela forma como cuidava das ovelhas de seu pai. Ele as protegia, custasse o que custasse. Aquela era sua responsabilidade, e ele jamais decepcionaria seu pai. Davi pensava assim: as ovelhas pertencem ao meu pai, logo não posso perder uma sequer. Davi trouxe com ele este mesmo senso de responsabilidade ao campo de batalha. O que significa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Primeiramente, suas decisões morais e éticas devem ser apropriadas, principalmente no momento confuso em que vivemos. Davi não se tornou um homem de Deus porque matou o gigante. A atitude que Davi tomou para derrotar Golias fluiu naturalmente devido aos seus princípios.
Foi o caráter de Davi que o fez destemido. Davi era comprometido em fazer o que é certo independentemente de danos pessoais. No entanto, a retidão moral não foi suficiente. Muitos vivem em retidão, porém não fazem nada para Deus. Para explicar, para explicar Davi, devemos investigar mais a fundo. Davi almejava conhecer a Deus e não somente ouvir sobre ele. Quando lemos Salmos, metade dele foi escrito por Davi. Podemos ver o que estava nos pensamentos de Davi. Vemos a sua opinião sobre o mundo em que vivia. Descobrimos como ganhou perspectiva enquanto louvava o Todo-Poderoso e descobrimos também como administrava suas emoções. Seria possível escrever um livro sobre como conhecer Davi por meio dos Salmos. Usemos 5 exemplos. Mas tu, Senhor, és escudo que me protege, és a minha glória e que me faz andar de cabeça erguida. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém entre eles que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Deus buscou um homem que pudesse agir única e exclusivamente como seu representante, sem nenhuma outra motivação. Pode ser que Davi tenha entendido qual batalha enfrentaria até ver Golias. Davi não tenha entendido qual batalha enfrentaria até ver Golias. No entanto, antes Deus já mover o coração de Davi, dizendo que ele precisava agir em nome do Senhor. Assim é que devemos iniciar uma batalha espiritual, cumprir a vontade de Deus. Nossa motivação deve ser autorizada pelos céus. Para pensar, agora uma reflexão. Você diria ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Se você acha que não, como poderia mudar? Então, pessoal, com esse pensamento nós terminamos a leitura de hoje. É o do livro Sem Coragem, Sem Glória, do irmão André. Eu espero que você possa conseguir esse livro. Não sei se ele está à venda. Foi um presente que eu ganhei do meu pastor. E é um livro muito bom, que basicamente está no título que ele propõe, que nós devemos agir com coragem diante as batalhas que nós vivemos todos os dias no mundo que vivemos. Então, eu agradeço pela sua atenção e vejo vocês no próximo vídeo.